Olá, meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eternas benevolências do nosso Pai Eterno na vida de vocês, por intermédio do nosso Salvador, o Mestre, o Ungido. Nós temos livre acesso a Ele, então, benevolência na vida de vocês, tudo de bom para vocês. Que a paz do nosso Criador, do nosso Pai, seja convosco. Irmãos, eu demorei, já tem um mês que eu não gravo nenhum vídeo, e hoje eu gostaria de falar algo bem marcante, né, que aconteceu na minha vida no ano passado, no final do ano passado, e eu espero que com esse novo testemunho, eu já falei no canal do Telegram sobre ele, eu escrevi, na verdade, um texto, e eu demorei para gravar o vídeo, irmãos, porque eu vi alguns comentários e aquilo me deixou um pouco chateado. Não chateado de triste, mas no sentido de que as pessoas não entenderam o que eu estava falando. Muitas entenderam, mas foi uma minoria, que ainda estão com essa ideia, comemorar Natal, festas pagãs, etc. Uma coisa é certa, irmãos. O Natal vai sempre existir, Ano Novo e todas as festas pagãs que tem aí. Isso vai existir, irmãos. Não tem como tu fugir disso. Não tem como você dizer, eu não vou passar o Natal. Você vai ter que passar. Aquele dia vai ser o dia de Natal. A diferença, irmãos, é você comemorar. Você comprar pinheirinho, sair dando um Feliz Natal, colocar penduricalhos na tua casa, luzes, e fazer você participar daquilo e dar validade naquela festa. Isso é comemorar o Natal. Agora, passar o Natal em família, cumprimentar os irmãos, isso não tem nada a ver com comemorar o Natal. Entendeu? E eu vou mostrar para os irmãos, através desse testemunho, que todos os dias são do nosso Pai, de Deus, do nosso Criador. Esse negócio de tal dia dedicado a Deus tal, se o mundo dedica esse dia para Saturno, para Ishtar, para a deusa Diana e etc., se esse dia é dedicado para esse tipo de deuses, é porque o mundo dedica. Mas quem é o dono dos dias, a quem pertencem os dias, é o Eterno. Todos os dias são dele. A questão é, naquele dia, seja no Natal, seja Carnaval, seja o dia que for, nesse dia eu vou comemorar algo, eu vou me isolar, ou eu vou usar esse dia para falar do Criador, para falar de Deus, para falar do Messias, para falar do nosso Mestre. É aí que está a diferença. E é nisso daí que eu tentei explicar aquele dia lá com o testemunho, e algumas pessoas disseram, isso aí é desculpa. Olha só, isso aí é desculpa para comemorar o Natal. Tem coisas assim, irmãos, que a gente fica, eu fico pensando, o que essa pessoa tem na cabeça? A pessoa diz assim, que saiu das religiões, do sistema religioso, e que agora é uma pessoa desperta. Aí a pessoa sai do sistema religioso e entra no sistema que ela cria. Seja de nomes, seja, agora eu sei de tudo, eu sei que tal dia é pagão, eu sei quem que são os deuses antigos, eu sei quem que são os deuses romanos, gregos, e eu não comemoro isso, eu não faço aquilo, eu não comemoro aniversário. Eu também não comemoro aniversário, compro bolo, assopro velhinhas, essas coisas eu não faço. Mas eu agradeço. Eu tenho que agradecer. Assim como eu agradeço todos os dias. Então por que no dia do meu aniversário eu não vou agradecer ao Eterno pela minha vida? Por mais um dia de vida? Eu tenho que agradecer. Só o fato de eu estar vivo é um milagre. Ele está permitindo que eu continue vivo. Entendeu? Imagina, o Natal é aniversário da minha mulher. Aí eu não vou nem passar o Natal, se eu tivesse
essa mente cauterizada, né? Eu não iria nem passar o Natal com ela e nem dar os parabéns. Nem ter um dia especial com ela, porque ela nasceu no Natal e, segundo a crença de muitos, eu não posso comemorar aquele dia. Então, olha como minha cabeça ia ficar perturbada. Entenderam? Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Irmãos, o Eterno, ele faz coisas que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Mas com o passar do tempo, e quando aquele milagre na tua vida acontece, tudo passa a fazer sentido. A minha vida, irmãos, ela se resume em tempos. Até um dia eu quero adentrar um pouco mais neste assunto, mais um pouco da história da minha vida. Mas basicamente, irmãos, a minha vida, o Eterno tem algumas datas e tempos que ele faz grandes transformações, né? Eu passei 7 anos de tribulação, depois eu comecei a lembrar do meu passado, eu passei 7 anos de grande tribulação, e quando chegou exatamente na data que tinha dado início de uma grande tribulação na minha vida, aquela tribulação que eu passava, ela sofreu uma mudança. Por exemplo, em 2006, né? Em 2006, eu tive uma mudança de vida. Porque no Natal de 2005, né? Presta atenção, Natal de 2005, o meu irmão, né, que eu contei já em testemunho, ele foi assassinado no Natal. Preste atenção em tudo que eu vou falar. Naquela data do Natal, ele foi assassinado, certo? Se eu não me engano, em fevereiro de 2006, eu saí de Matelândia e fui morar em Blumenau. Vocês estão entendendo? Aí de 2006 a 2013, eu tive momentos na minha vida de momentos bons, ruins, de tribulação, de vitórias, de derrotas. Quando foi chegando em 2013, a minha vida começou a fazer uma mudança muito drástica. Entenderam? E eu lembro que em março, presta atenção, março de 2013, né? Eu saí de Matelândia, fevereiro de 2006. Março de 2013, ou seja, 7 anos depois, eu comecei a ter uma outra tribulação, ainda pior. Foi uma fase onde eu perdi meu emprego, durante um período ali de alguns meses. Eu tive problemas emocionais, eu levei golpe, tá? Eu levei golpe de internet. Eu perdi o emprego, perdi dinheiro, eu entrei em depressão, tá? Eu voltei para a casa da minha mãe ficar uns dias para refrescar a cabeça, que eu não tinha mais ânimo de vida, né? E eu estava decidido perdido, eu estava perdido. Mas e um ano antes eu sofri, eu fui liberto de eu tive um milagre muito grande na minha vida. Um dia eu conto essa história para vocês, né? Que eu poderia ter morrido num acidente de moto por irresponsabilidade minha. Eu andei mais ou menos uns 10 quilômetros embriagado e eu não lembro o trajeto. Várias vezes eu dormi em cima da moto. Então, foram várias circunstâncias que aconteceram na minha vida. E de 2013 só piorou, certo? Quando entrou 2014, que eu voltei da minha mãe, né? Eu lembro que em maio, acho que foi em maio, era dia do trabalho, em maio, né? Eu tinha feito uma oração, né? Bem simples, né, irmãos? Eu ainda estava meio, né, não era muito apegado a Deus, mas eu nunca esqueci dele. Eu sabia que sempre que eu precisasse, no meu desespero, ele iria me atender. Então, naquele mês de maio, eu fiz uma oração, porque eu estava com problemas de ex-namoradas, problemas de relacionamentos, e naquela minha oração eu fui atendido. Inclusive, a pessoa que está casada comigo hoje, a minha atual mulher,
é a pessoa com quem ele atendeu as minhas orações. E é engraçado que ela tinha feito uma oração um tempo antes, que também queria um homem na vida dela, alguém que cuidasse, que ela pudesse casar, ter filhos e formar família. Então, ali em 2014, foi um processo, né, que eu comecei a viver, que eu passei por uma tribulação e foi um processo de grande tribulação, mesmo com bênçãos, que a minha mulher foi uma bênção. Mas eu tive muitas tribulações. Eu, novamente, nesse 2014, né, eu tive problemas. 2015, os problemas aumentaram. 2016, que eu contei essa história, que eu tive eu previ a morte do meu irmão. Foi uma tribulação tremenda, né? Ali eu contei já em outros vídeos que eu vi a morte, foi algo terrível, tribulação gigantesca na minha vida. Eu saio daquele estado ali, que eu tinha voltado para minha mãe, volto para Santa Catarina, fico um tempo morando em Laguna. Dali eu tenho um pouco de paz, assim, mas eu acabo mergulhando de cabeça, porque eu já frequentava festas de música eletrônica, mas nesse período, pós-morte do meu irmão, eu entrei num estado literalmente de negação. Eu entrei num estado de querer ocupar a minha mente com outras coisas, né, para fugir dessa grande tribulação. Eu tinha pesadelos, eu tinha sonhos terríveis. Eu comecei a ter uma fase espiritual muito turbulenta. E mesmo assim, o Eterno continuou do meu lado. Mesmo eu errando, mesmo eu estando perdido, mesmo eu não sabendo o que fazer. Mas ele continuou comigo firme ali. Passei por problemas em 2016, tive bênçãos e problemas. Então a minha vida ficou assim, ó. Na tribulação, eu tive mais bênçãos do que problemas. Na grande tribulação, eu tive mais problemas do que bênçãos. Mas eu tive ainda. Porque o Eterno, por mais que eu estava em caminhos opostos do que ele queria para a minha vida, eu tive bênçãos também, certo? Só que quando eu recebi essas bênçãos, eu não conseguia segurar essas bênçãos. Então eu caía, eu perdia, né? E aí, 2016, tá? No Natal, olha essa data, Natal. Lembra que eu falei para vocês que no Natal de 2005, né? O meu irmão faleceu e a minha mulher faz aniversário no Natal. Então foi uma pessoa que nasceu na minha vida. Eu recebi alguém, né, que naquela data me causava tristeza. E hoje, nessa data, me causa alegria. Vocês estão entendendo o que Deus faz na vida da gente? Coisas que a gente... São detalhes, irmão. Às vezes você tem um detalhe na tua vida e você não está percebendo que Deus está trabalhando na tua vida. Certo? Então, continua prestando atenção. Aí, quando chegou 2016, daquele ano, no Natal, eu busquei a minha mulher para vir morar comigo. Entendeu? E o que aconteceu, irmãos? Naquela data de 2016, né, que ela veio morar comigo, houve a briga de família. A mãe dela não aceitou que ela saísse de casa. Antes, a mãe dela me tratava como um filho. Quando eu tirei ela de casa, houve uma tribulação muito grande de família. Provações, irmãos. Foi uma provação muito grande. Eu errei, minha sogra errou, todo mundo errou, mas foi uma tribulação. Certo? 2017, problemas. 2018, tribulação. 2019, um pouco de tranquilidade, mas com tribulação também. Certo? Minha mulher sofria muito, porque ela não queria estar naquela situação com a mãe dela. Ela sofria, eu não tinha um respaldo espiritual do nosso Pai Altíssimo. Eu estava literalmente perdido espiritualmente. Eu tinha dons, tenho dons, principalmente voltados para visões, sonhos, né? Só que muitas vezes eles eram usados na minha vida e eu não sabia como administrar isso. Certo? Lembra que eu falei para vocês, né? 2006, né? Que eu fui morar em Blumenau. Até 2013, tribulação, certo? 2013, né? Começou uma grande tribulação. E foi exatamente no mês de março. Presta atenção.
Do mês de março de 2013 até março de 2020. O que veio em março de 2020? No Brasil, tá? No mundo já estava acontecendo, mas no Brasil começou o quê? Aqueles dias para ficar em casa lá, né? Das quarentenas e etc. Então, 7 anos depois, começou esse problema no mundo. E exatamente quando completou em março deste ano ali de 2020, foi aonde eu comecei a mudar a minha vida. Ali eu recebi a visita de uma pessoa inesperada na casa onde eu morava, em Jaraguá do Sul. Essa pessoa, ela fez uma profetização na minha vida, falou que eu iria trabalhar para Jesus, falou, você vai ser usado por Jesus. E naquele dia, irmãos, em diante, eu sei que para muitas pessoas a pandemia foi uma... Aliás, foi para todo mundo foi, tá? Menos para a grande elite não foi, eles nem sentiram no bolso, mas para nós aqui, os baixos clérigos, as pessoas abaixo da elite, né? Isso, tem pessoas ricas também que sofreram grandes problemas, mas estou dizendo, principalmente nós aqui, foi difícil para todo mundo. Só que hoje, analisando, irmãos, para mim, eu creio que para muitos de vocês, foi uma libertação. Olha que interessante, irmãos. 2006 até 2013, 7 anos, eu tive uma tribulação. 2013 a 2020, 7 anos depois, eu tive uma grande tribulação. E 2020, em diante, eu comecei a ter paz. Paz na minha vida. E naquela ânsia, quando eu comecei a notar que a minha vida começou a mudar, e que o mundo estava passando por problemas, o que que eu pensei? Deus está falando comigo. Deus está me chamando. E até um irmão meu um dia fez uma pergunta no grupo lá do Telegram, a gente brincando ali assim, daí ele falou assim, poxa, Eliseu, se você... se não tivesse esse problema aí no mundo, né, dos flagelos, você, quem sabe, teria até aceitado a tomar as picadas para poder ter a tua vida ali de música e entrar nos clubes, etc. Quando meu amigo falou isso, irmãos, eu fiquei pensando, não, mas eu não ia tomar. Porque eu sempre fui receoso, né? Muito tempo já que eu não tomo, então eu sempre fui meio... quando são situações assim, de ficar pensando, não, mas tem alguma coisa errada. Então, quando ele falou isso pra mim, caiu a minha ficha, eu falei assim, não, mas eu não ia aceitar. Então, eu entendi, irmãos, que não importa o que acontecesse, quando chegasse essa data de 2020, que tudo isso aconteceria, eu estaria literalmente nos caminhos do Pai, porque assim era para ser. Eu tenho certeza que na vida de você que está buscando o eterno, talvez você não tenha parado para refletir. E eu convido você a refletir, a parar. Pega a tua vida, começa a anotar datas, pontos-chaves, milagres, transformações na tua vida. E veja se agora, nessa tribulação, né? A gente está passando essa tribulação, você não está tendo milagres na tua vida que está te trazendo para perto do Pai, mesmo com problemas que estão acontecendo no mundo. E de 2020, ali de março, né? Abril, eu pedi para o Pai que eu queria mudar de cidade. Em maio, eu cheguei aqui em Barra Velha, né? Em maio, entendeu? No mês 5, né? Eu comecei a buscar mais o Eterno, comecei a orar mais, comecei a ler a Bíblia, fui me desapegando do mundo, fui parando de beber, fui parando de sair, eu fui sendo limpo. O Pai foi me purificando. Eu busquei a Jesus Cristo, né? Naquele mês de junho. Comecei a leitura, comecei a ler a palavra. E tive uma sede muito grande de aprender, certo? E uma das coisas que eu comecei a pedir em 2020, tá? Eu sei que a introdução foi grande, mas é para vocês
entenderem que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, ali em 2020, eu já sentia no coração, eu quero voltar a ter as pazes com a minha sogra. Eu quero que a minha mulher tenha paz com ela. Entendeu? Então, eu comecei a orar, comecei a buscar. Quando eu sofri uma conversão na virada de ano, como eu já contei para vocês essa história e tal, aí sim, eu nasci de novo, naquele dia de 2021, eu nasci de novo. Eu comecei o processo em 2020 para 2021, eu literalmente nasci de novo. Eu tive quase um ano ali, praticamente, né? Olha só, lembra que eu falei que em maio, presta atenção, em maio eu vim para... Em março eu pedi, minha vida começou a se transformar. Em maio, irmãos, eu vim para Barra Velha. Tá? Em maio, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, certo? Na virada do mês de dezembro, eu tive uma transformação de vida. E nessa transformação de vidas, irmãos, eu comecei a dobrar os joelhos, comecei a pedir todos os dias, irmãos. Eu pedia todos os dias. Eu já tinha perdoado a minha sogra em orações, eu já tinha perdoado as pessoas que já tinham feito mal na minha vida. Eu perdoei todo mundo, não sei se está vivo ou se está morto, mas eu liberei perdão. E todo dia orando. E a primeira tentativa que eu fiz para fazer as pazes foi negada. Que, se eu salvo engano, foi em março de 2021. De 2021, isso. Foi negado. Não consegui fazer as pazes. Continuei orando. Em maio eu casei com a minha mulher. Continuei orando. Em maio minha mulher foi dar Feliz Dia das Mães. Foi o dia mais triste da vida dela, porque teve uma briga. E eu continuei orando. Continuei pedindo. Eu não duvidei nem um minuto, porque eu sabia que quando Deus trabalhasse, quando Deus me desse a resposta, quando Deus fizesse o trabalho que ele já está determinado na agenda dele, ia ser algo tremendo. Eu tinha essa certeza no meu coração. Mas eu não esperava que fosse tanto. Continuei orando, continuei buscando. Certo? Em setembro, eu e minha mulher, nós nos batizamos. Oração, continuei orando. E a resposta não vinha. Muito pelo contrário, continuavam as brigas, continuavam afastado. Minha mulher engravidou em setembro. Acho que foi em outubro, né? A minha mulher vai dar notícia. Ou foi em novembro, não lembro. Foi em outubro, minha mulher foi dar notícia, toda alegre. Em novembro minha mulher foi dar notícia, foi alegre dar notícia. Sabe o que é uma filha esperando uma criança, grata, feliz da vida, casada, seguindo os caminhos de Deus, transformada? Vai dar uma notícia para a mãe simplesmente não expressa nenhuma reação. Muito pelo contrário, fala coisas nada a ver e começa a falar de coisas que não interessam para aquele momento. Então minha mulher ficou triste. Aí eu falei, aí no meu coração, irmãos, eu fiquei pensando, pai, eu estou orando todos os dias, eu estou pedindo todos os dias e não está acontecendo. Então eu fiquei pensando, peraí, vai ser quando ele quer, quando ele quiser, não quando eu quero. Irmãos, eu falei assim para minha mulher, olha, vamos viver a nossa vida, seja o que Deus quiser, não se preocupe com isso. Quando Deus trabalhar no coração dela, porque Deus conhece o coração dela, Ele vai fazer um milagre, amor, que vai dar tudo certo. Mas até lá não vamos ficar sofrendo. E quando chegou o mês de dezembro, a minha mulher queria, na avó dela, que ela faz aniversário dia 23 de dezembro, para passar o dia com ela, né, para almoçar lá e etc. E de repente eu comecei a criar uma resistência. Eu disse assim, não, tu vai. E ela falou assim, não, eu quero que você vá junto. Aí a gente foi conversando e tal, então eu decidi ir junto com ela. Só que eu disse assim, mas não vai ter problema lá com parente, isso e aquilo, né?
coisas de família mesmo, né? Que eu já tive problemas. E ela disse que, não, amor, tu tem que ir junto, tem que ir junto. E irmãos, tudo começou a dar para eu não ir. Eu tentei ver um carro para alugar, não deu certo. Tentei ver alguma outra coisa e não deu certo. Até que eu consegui um Uber. Daí a tia dela falou assim, não, Eliseu pode vir, vai ser muito bem-vindo, vai ficar aqui na casa da tua avó, Larissa, tu pode vir. Então as coisas, por mais que tentaram impedir de eu não ir para Rio do Sul, deu certo de eu ir. Então no dia 23, a gente saiu cedo daqui, e o Uber que eu fui para Rio do Sul, quando faltava 1 hora para a gente chegar no Rio do Sul, eu comecei a falar de Deus para ele, dentro do carro. Comecei a contar sobre a criação, do mundo e tal. E quando eu vi que ele deu espaço, eu fui explicando as coisas, fui falando. E ele, rapaz, eu nunca ouvi dessa forma e tal. Então, houve, nesse trajeto, já houve um trabalho do Eterno. Eu já falei sobre Deus, sobre criação, porque que o Messias teve que morrer na cruz. Lógico que eu falei de uma forma resumida, porque em 1 hora tu não consegue falar tudo, mas eu consegui, pelo menos, levar um pouco da palavra. Aí, beleza, tudo bem. Fomos para casa da avó da minha mulher, lá. Foi comemorado aniversário, tudo certo. Teve uma pessoa presente no aniversário que eu fiquei surpresa, eu pensei que ia ter brigas, não teve. Pediram para eu fazer oração, tá? O meu tio, né, que é tio dela, falou, Eliseu, faz oração para nós. E aquilo, fiquei surpreso, irmãos, porque no fundo eu queria fazer uma oração, porque a gente é acostumado sempre a orar antes de comer, agradecer, pedir pro Pai abençoar a comida. E eu falei assim, comer isso aqui sem orar, eu sentia que eu queria orar, minha mulher também, ela é assim. De repente, do nada, o tio fala, ô Eliseu, faz uma oração para nós, faz aí. E, irmãos, eu fiz aquela oração, né, que o tio Mário pediu. Quando eu terminei de agradecer, todo mundo ficou feliz, agradeceu. E aquilo ali eu fiquei pensando, mas que coisa boa, né? E eu não queria ir para Rio do Sul. Aí eu dormi na casa da tia dela, a gente passou o dia lá. À noite nós voltamos para a avó dela, né? E eu não tinha levado o meu notebook, eu precisava fazer um trabalho. Deu certo da tia dela me emprestar o notebook, eu consegui mandar para um cliente que ele estava precisando. E no dia 24 a gente dormiu na avó dela. E no dia 25 de dezembro do ano passado, nós íamos voltar para casa. Nós não íamos na mãe dela, porque a mãe dela não foi no aniversário da avó dela. E então nós estávamos decididos a voltar para Barra Velha, né? Então daí quando chegou no domingo, né, a gente pegou, se arrumou lá e veio o nosso carona, né? E a gente voltou para Barra Velha, né? Caminho de Barra Velha. Quando foi mais ou menos 10h30 da manhã, não lembro agora, irmãos, peço desculpas. A minha cunhada manda mensagem para minha mulher, né? Fazia 1/2 hora mais ou menos. E Larissa, onde é que vocês estão? A gente está aqui em Lontras, ou seja, acho que dá 20 quilômetros de Rio do Sul. A gente parou num posto. A gente nem ia parar, a gente parou num posto. E daí a Larissa assim, a minha cunhada falou assim, Larissa, a mãe quer falar com vocês, a mãe quer ver vocês. Vocês topam vir aqui? E a Larissa ficou meio assim, por causa da gravidez, não queria se estressar e tal. E ela pediu pra mim, amor, o que tu acha? Eu falei, o que deu? A mãe quer que nós vamos lá porque ela quer conversar com a gente. Naquele momento, irmãos, eu senti uma paz tão grande no meu coração. O Espírito Santo de Deus falou tão forte comigo que eu só falei assim, vamos. E nós voltamos para Rio do Sul, mais ou menos quase 11 horas. E lá nós nos perdoamos, nos abraçamos, choramos muito. Eu pedi perdão para ela por algo que eu disse para ela naquele dia. Ela se emocionou. Quando eu falei aquilo ali, pedi perdão, era uma coisa que ela guardava muita mágoa de mim, que eu tinha falado algo para ela meio estúpido, sabe, irmãos? Na hora da raiva, na hora da briga, a ira, sabe, irmãos? A ira que a gente tem do próximo. Eu falei algo muito forte para ela. E eu nunca falei nada para minha sogra. Eu sempre falei bem, sempre falei manso com ela.
E naquele dia, quando eu exaltei a minha voz, foi pior do que se eu tivesse espancado, batido, agredido. A minha palavra do que eu falei deixou ela com cicatriz. Uma palavra que eu falei, uma frasezinha. Alto, sabe? Tipo. E não foi nem palavrão, tá, irmãos? É que eu não quero repetir aqui, sabe? Mas não foi palavrão, não foi besteira, nada. Mas foi vou dar um exemplo. Sai daqui, sabe? E falei assim, mas falei grosso, estúpido. E falei algo pejorativo para ela que ela não gostou. E aquilo criou um cancro no coração dela, porque ela ficava martelando aquela situação. Então, houve perdão naquele dia. Nós fizemos almoço, eu orei novamente, agradeci. Eu vim em paz, até o padrasto, a Larissa, que tinha cicatriz no coração, foi lá, estava emocionado, os olhos cheios d'água, assim como eu estou agora, e falou, nossa, eu nunca vi a Delita desse jeito. Eu falei assim, Valéria, isso é coisa de Deus. A minha cunhada tinha problemas com a mãe dela, a minha cunhada estava chorando. Meu cunhado chorou, foi uma bênção, irmãos. Todo mundo chorou, foi uma coisa de Deus, né? Aí eu pergunto para vocês, irmãos, e se eu não fosse no Natal? Se eu acreditasse que Natal é festa pagã e deixasse aquelas ideias malucas, né? Ah, eu não comemoro Natal, não vou nem passar com a família. Será que esse milagre teria acontecido? Ou será que Deus conhecia meu coração e sabia que eu não ia deixar que interpretações de homens acabasse atrapalhando essa benção? Vocês estão entendendo? E daquele dia, irmãos, quando caiu minha ficha, ela saiu de Rio do Sul, a minha mulher, em 2016, às 11 da manhã, entre 10 e pouco, 11 da manhã, entrou no meu carro e nós fomos para Laguna, que eu morava lá. 5 anos depois, Natal de 2021, mesmo local, mesmo horário, a minha sogra nos perdoa. Então, meus irmãos, se isso não é obra de Deus, é obra de quem? E daí quando a gente conta um testemunho assim para que as pessoas possam entender que para Deus nada é impossível, irmãos. E existia uma dor muito grande, sabe? Minha mulher sofria muito, ela sofria. E eu sofria junto, porque vou fazer o quê? Não tinha como resolver. E 2020 eu buscando em oração, né? 2021 eu buscando em oração, orando. Fazia jejum, joelho no chão, e o pai não me respondia. Eu queria que resolvesse na hora ali. Eu queria, não, pai, eu quero fazer as pazes com a minha sogra. E o pai não fez. Deus não fez na hora que eu queria. Ele fez no dia que ele quis. E por que ele fez no dia que ele quis? Porque o dia que ele quis seria um dia perfeito. O tempo de Deus, irmãos, ele é perfeito. Vocês estão entendendo? Ele não é o nosso tempo. Nosso tempo não é nada. O que é o nosso tempo, irmãos? A gente morre. A gente não pode fazer nada. A gente não consegue, muitas vezes, nem vencer uma doença. A gente não consegue nem saber o que vai acontecer daqui 10 minutos. Eu não sei o que vai acontecer daqui... São 34 minutos de vídeo. Eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que... vou tomar um café? Não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Mas Deus sabe. E se eu ouvisse o meu coração? Porque, irmãos, eu sempre falo pro pessoal, o conhecimento, ele nos ajuda a tirar a cegueira do mundo, certo? Mas ele não pode te deixar cego para as coisas do Altíssimo. Eu não comemoro Natal, eu não coloco penduricalhos, eu não faço nada disso. Mas eu não posso deixar de estar com uma família
porque eu não comemoro o Natal. Se a minha família comemora, se eles não entendem o porquê, eu não posso condenar eles. Eu tenho que orar por eles. Eu também demorei a aprender. Agora, porque eu aprendi, eu quero que as pessoas aprendam do dia para a noite, sendo que eu levei anos para chegar nos caminhos de Deus. Anos. Olha como é, irmão. 7 anos de tribulação, 7 anos de grande tribulação, transformação de vida. E no 5º ano, na mesma data, 5 anos depois, no mesmo horário, mesma cidade, mesmo local, Deus faz um milagre. No aniversário da minha mulher. Que presente melhor que esse? Eu não dei nem os parabéns para ela naquele dia, porque aquilo ali já era uma bênção. Eu nem lembro se eu dei. Não te dei feliz aniversário, né? Entendeu, irmãos? Aí, irmãos, eu vou lá no grupo, eu fiquei ansioso, eu cheguei e falei assim, eu preciso contar esse milagre. Quando eu falo desse milagre, pessoas se emocionam, pessoas ficam felizes, aí vem um ou outro dizer assim, isso é desculpa para comemorar o Natal. O que é isso, irmãos? Aí a pessoa diz que está desperta, mas desperta do quê? Se não consegue ver um milagre de Deus na vida de um irmão que está compartilhando, por que eu compartilho os milagres, irmão? Porque é minha obrigação. Se Deus me dá frutos, se Deus me dá milagres na minha vida, se Deus me dá entendimento, se Deus me dá sabedoria, eu tenho que passar adiante, eu não posso segurar. O que adianta eu receber talentos, milagres e ficar só para mim? Entendeu? Eu poderia ficar quieto, irmãos. Sabe? Poderia ficar assim, não. Agora Deus fez esse impossível acontecer de um jeito tremendo. Assim, irmãos, falando assim, pode parecer, ele só estava brigado. Vocês não... É que assim, irmãos, a gente não conta detalhes porque não interessa. Mas nós sabemos como difícil foi. E não foi fácil, não, irmão. Se não fosse Deus ali, se não fosse Deus, não teria perdão. E eu digo com toda certeza, não teria perdão. Eu conheço a pessoa. Não teria mesmo. Foi jejum, de joelho no chão, pedindo. E eu tive que perdoar. Antes de receber o perdão. Perdoei pessoas que assassinaram os meus irmãos. Eu pedi perdão. Quer dizer, eu perdoei elas. Sabe? E quando aquilo aconteceu naquele dia, irmãos, foi um milagre lindo. A família começou a mudar. Agora a minha mulher vai ter que fazer um chá de bebê lá na casa da avó, sabe? Eu não tenho mais medo de ficar com aquela coisa no coração, de ter que ficar abraçando a minha mulher que chorava e eu não sabia o que fazer, porque era a mãe dela xingando ela. E agora você sente paz. Entendeu, irmãos? Então eu digo assim para vocês, se você tem um problema na tua vida, e você está dobrando o joelho, você está orando, e não está acontecendo, tenha certeza que quando acontecer, você vai se surpreender. Vai ser algo na tua vida, irmão, que você vai dizer assim, isso é obra de Deus. E quando acontecer, testemunha. Não guarda para você. Fala para os teus irmãos. Não tenha vergonha, tem que falar. Para que os teus irmãos vejam isso, e eles falam, eu quero esse Deus. Os testemunhos, irmãos, eles servem para que o nome de Deus seja exaltado. Vocês estão entendendo? Para que o nome de Deus, irmãos, ele seja glorificado, ele seja sempre engrandecido. Tá? A gente não conta milagre para dizer, eu recebi o milagre porque eu sou especial. Eu não sou especial. Eu sou pecador como qualquer um. A única diferença é que eu parei de cometer pecados. Que pecados? O pecado de morte, aquilo que Pedro fala. Né? Tem o João, acho que é Pedro que fala. Né? Tem um pecado que é para a morte. Traição, roubo, assassinato, inveja, sabe? Mentiras que causam mal para alguém, né? Prejudique, às vezes até cause morte, intriga, separação. Esses pecados eu já não gostava muito disso, então hoje muito menos. Se exaltar, às vezes ofender o irmão no momento, no calor do momento, ou às vezes uma discussão, isso acontece, irmãos. Ou às vezes falou alguma coisa,
Mas isso aí não é um pecado, tu vai pro inferno. Isso aí tu pede perdão, tu se arrepende, pede perdão pro irmão. Tu nem deixa isso aí crescer na tua vida. Então, tudo é um processo. Eu tive que sair da vida de pecado. Tive que... Não porque eu quis também. É algo assim, irmãos, que é difícil explicar. O que o Eterno tem feito na minha vida é algo difícil de explicar. Mas ele transformou. E transformou de um jeito, irmãos, que não cabe aqui. Eu teria que fazer vários vídeos, sempre falando um pouco da minha vida, para vocês começarem a entender o que o Eterno fez na minha vida. E eu tenho certeza que fez na tua. É que às vezes, irmão, você não parou para analisar a tua vida, as coisas boas. E se tá vindo tribulação na tua vida, irmão, é o pai te modulando aí. Se for tribulação que você suporta, é o Pai te dando. Agora, se for tribulação que tá te levando para algo desastroso, talvez é algo que você tem que corrigir. Porque daí já não é obra do Pai, são demônios. É o Satanás agindo, mas não porque o Pai quer. Ele permite porque tu se afastou dele. Como aconteceu comigo. Eu estava afastado dele, tribulações aconteciam. Eu voltei para os caminhos dele, eu comecei a ter paz no meio da tribulação. Ou seja, tinha tribulação, como está tendo para todo mundo, mas o Pai foi me dando suporte. E é isso que ele vai fazer na tua vida. Você vai ter tribulações, mas você vai passar por elas agradecendo. Entendeu? Então, eu quis trazer esse testemunho. Eu demorei a gravar vídeos, porque eu passei um tempo com a família, minha família veio me visitar, e vocês sabem que quando a família tá aí, né, tu dá atenção para a família. Depois a minha sobrinha ficou um tempo aqui visitando a gente, e também questões de trabalho, tudo, então eu fiquei um pouco ausente. Mas agora, peraí. Eu não prometo nada, mas eu quero ver se pelo menos 2 vezes por semana, eu quero tentar encaixar isso a partir do mês que vem. Pelo menos 2 vezes por semana tentar gravar um vídeo. Não tão longo assim, de 40 minutos. Talvez um mais curto, aí um no sábado, né, que seja um pouco mais de 1 hora, assim, que eu possa explicar a palavra, né? E voltar a interagir com vocês, tá? E eu queria, irmãos, assim como tá aqui na capa do vídeo, né, que é Eclesiastes 8, 6, 7, eu queria ler para vocês aqui Eclesiastes 8, do 1 até o 9, tá? Eu vou ler aqui com vocês. Eclesiastes 8, 1. Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei, e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar: o que está fazendo? Quem obedece às ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem o poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aquele que a pratica. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre os outros para a sua própria infelicidade. Então, irmãos, muitas vezes a gente quer que os nossos problemas sejam resolvidos imediatamente,
E às vezes, irmãos, ele pode ser resolvido no mesmo dia, na mesma hora. O milagre pode acontecer a qualquer momento. Mas tem coisas, irmãos, que às vezes Deus leva mais de um ano para te dar a resposta. Só que quando vem essa resposta, irmãos, ela vem certeira. E ela vem de um jeito que ela é irreversível. Quando o Eterno decreta a tua vitória, Satanás não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada. A minha vitória foi decretada naquele dia, né, que eu que eu recebi a profecia. Ali eu já fui sendo preparado para trilhar os caminhos de volta para Deus. Quando eu trilhei os caminhos de volta para Deus, Ele fez eu nascer de novo. E eu nasci de novo em espírito. Quando você nasce de novo em espírito, você é como criança. Você começa a aprender tudo de novo. É como se você recebesse um reset. E você começa a olhar para as pessoas. Você não vê diferença de um para o outro. Quando vem alguma coisa que faça você menosprezar, o Espírito Santo te corrige na hora. Você dá atenção para as pessoas, você vê as pessoas de outra forma. Você começa a ser transformado. E como criança, você precisa do pai. Uma criança precisa do pai o tempo todo. Ela depende do pai. Uma criança ela não faz nada sem que o pai lhe autorize, sem que o pai lhe instrua, sem que o pai lhe dê suporte, sem que o pai lhe carregue. Entendeu? E quando a criança tem dúvida, o que ela faz? Pai, o que é isso? Pai, posso fazer isso? Pai, estou com fome. Pai, me ajuda. Pai, me dá um abraço. Pai, entendeu? A criança sempre pede. Então Deus quer que você peça para Ele. Deus quer que você confie nele. Deus quer que você tire esse peso que muitas vezes, e isso eu falo de coração, porque quando eu comecei a leitura bíblica, você vai perceber, irmãos, que a antiga aliança, ela traz um fardo muito grande. Então você vai lendo a Bíblia, você chega cansado lá no livro da nova aliança. Você chega cansado, é guerra, é tristeza, é morte, é sangue, é leis rígidas para o povo judeu, então você fica aflito. Mas quando chega no Evangelho, quando você começa a ler, você vai recebendo aquela mensagem do Messias, nosso Salvador. Quando você começa a ler o Evangelho, você vai tirando o fardo. Você sofre junto com o Messias, você vai entendendo o Evangelho e você vai tirando o fardo. Vai tirando. Porque de Gênesis até Mateus é pancada. É sacrifício, é morte, é guerra, é Deus virando as costas, é Deus dizendo, olha, não quero mais saber de vocês, não quero mais saber do sacrifício. De repente Deus faz uma promessa, Deus faz uma profecia. De repente Deus chega lá em Jeremias e começa a falar. Ele diz lá em Jeremias 31 ao 34, que no nosso coração seria escrito as suas leis, os seus mandamentos. E seria feita uma nova aliança. Porque a antiga aliança, os pais, os antepassados quebraram. Eles quebraram essa aliança. Se quebrou uma aliança, se você quebra um pacto, ele não tem mais validade, porque você quebrou. Os nossos antepassados quebraram, mas o Pai, na sua misericórdia, ele faz uma nova aliança dentro do teu coração, dentro do meu coração, dentro do nosso coração, que é muito mais profunda, e essa aliança, ela só se concretiza quando o Messias, ele entrega a vida dele na cruz. Essa é a missão que ele veio fazer, selar em nosso coração essa nova aliança. Então, quando eu entendi aquilo ali, porque daí você chega em Atos dos Apóstolos, você vai lendo, você fica aflito, você vai entendendo o que Paulo está dizendo, você vai entendendo o que Pedro carregando aquela carga ainda da antiga aliança. Uma hora está com os gentios, chegam os amigos judeus, eles se afastam dos gentios para ficar limpinho. Um dia eu quero falar sobre essa passagem para vocês. E Paulo vai lá e chama a atenção de Pedro. O que é isso, Pedro? O que você está fazendo? Não é isso que o nosso ungido ensinou para nós. E quando você lê de Atos até Hebreus, você chega em Hebreus e você fala, Pai, eu entendi.
E quando você entende a palavra, irmãos, você tira aquele peso que tinha nas tuas costas, aquilo cai. E vem um outro peso. O peso do evangelho. Esse peso é um outro peso. Mas você faz com alegria. Você não faz com tristeza, porque a tristeza ficou no madeiro. E você olha para aquela tristeza e fala, é graças a Yeshua, a Jesus Cristo, que aquela tristeza, aquele sofrimento está no madeiro. Então hoje eu tenho a benevolência de levar o evangelho para as pessoas. E foi através do evangelho que a minha vida foi transformada. Que eu recebi bênçãos. Que Deus trabalhou na minha vida de uma forma tremenda. De transformação. E se Deus fez isso na minha vida, Ele vai fazer na tua. Nós, irmãos, não sabemos nem o dia, nem a hora, mas nós estamos vendo aí sinais, guerra, rumores de guerra, terremoto em vários lugares, furacão, céu vermelho que teve agora em Rio de Janeiro por causa do vulcão. Então está acontecendo, irmãos. Então entregue a tua vida a Deus, confia nele, porque o tempo de Deus é perfeito, o nosso tempo não. O nosso tempo é curto. E nosso tempo é irregular, a gente não sabe de nada, mas Deus sabe de todas as coisas. Então que esse testemunho que eu dei hoje, irmãos, ele sirva para mais um testemunho para você crer na palavra. Se você está com alguma dificuldade, clame, porque o Pai diz, clame a mim. Qual é o pai que quando vê o teu filho chorando não vai lá e resolve o problema do filho dele? Qual é o pai que não se sente angustiado para resolver o problema do filho dele? Então imagina o nosso Pai Eterno, quando a gente está angustiado e quer que nosso problema seja resolvido. Mas Ele sabe que na hora certa você vai simplesmente agradecer Ele de forma tão grande, porque às vezes a gente pensa que Ele não está nos ouvindo, mas Ele está trabalhando ali, ó. Ele já determinou. E quando chegar a tua bênção, ninguém vai poder tirar. Tá bom, meus irmãos? Então que o Eterno abençoe a vida de vocês. Desejo assim, ó, sinceras benevolências na vida de vocês, que o nome do nosso Salvador, do nosso Messias, que Ele esteja com vocês, que vocês recebam essa mensagem, que vocês busquem na palavra, leiam, irmãos, leiam todos os dias, leiam a Bíblia todos os dias, irmão, todos os dias. Se você já leu, né, toda ela, lê de novo e vai lendo, não interessa, vai lendo, estuda, busque em espírito. Eu tenho certeza que Deus vai transformar a tua vida todos os dias, tá bom? Que o Eterno abençoe cada um de vocês e tenham todos aí uma ótima semana. Fiquem na paz.